Seguimos com a programação da 15ª Semana de Pós-Graduação na ESC. Lembramos a todos que as atividades se estendem até sexta-feira, dia 15, e a agenda dos eventos pode ser conferida em www.esc.usp.br/semanapós. Receberemos agora a mesa redonda Boas Práticas na Pesquisa. Para essa atividade, convidamos o professor Hamilton Varela, vice-diretor do Instituto de Química de São Carlos da USP. Varela é engenheiro químico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com mestrado em Físico-Química pela Universidade de São Paulo e doutorado defendido na Universidade Livre de Berlim, na Alemanha. É membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e membro da Royal Society of Chemistry. Também chamamos para participar da mesa o professor Taércio Ambrise, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Ambrise tem doutorado em Meteorologia pela Universidade de Reading e foi diretor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas no período de 2009 a 2013. É coordenador do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Mudanças Climáticas da USP e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Para mediar o debate, convidamos para reunir-se à mesa também o professor Eduardo Mário Mendiondo, do Departamento de Hidráulica e Saneamento da ESC. Além de docente desta escola, Mendiondo também é pesquisador convidado do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Warwick, no Reino Unido, e integra o Núcleo de Apoio à Pesquisa em Mudanças Climáticas da USP e o Centro de Ensino e Pesquisas sobre Desastres da USP. Boa tarde. Então, a gente tem apresentações até às 15h30 pelo programa. Então, a gente se apresentou, muito obrigado, e a gente vai agora começar com as apresentações. O professor Hamilton primeiro, depois o professor Tércio, para depois iniciarmos a série de debates com a plenária. Então, arrancamos com o professor Hamilton. Muito obrigado, viu? Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Hamilton Varela, sou da ala pobre do campus, né? Sou do Instituto de Química de São Carlos, e é uma satisfação muito grande estar aqui para conversar um pouco com vocês sobre boas práticas em pesquisa. Eu queria agradecer ao convite da Escola de Engenharia, não é? Quer dizer, que como eu falei, uma satisfação muito grande poder falar para uma audiência um pouco diferente que eu estou acostumado, apesar de ser engenheiro de formação, não é? E agradecer também ao professor Tércio por ter aceito e compartilhar algumas ideias aqui com a gente. Preciso me desculpar também com o diretor da Química, né, que eu falei que era o mais pobre, o professor Emanuel, que está aqui assistindo. Então, é pobre, mas é muito produtivo o nosso instituto, tá certo? Aqui era a programação geral que eu tinha para conversar com vocês, e o tempo, para privilegiar o tempo de debate, não é, de discussão, esses 3 tópicos aqui eu vou pular, tá certo? Vou falar brevemente, se tiver interesse na hora da discussão eu volto. Então, a introdução, eu vou falar um pouquinho sobre a chamada crise de reprodutibilidade, não é, que há não há consenso que há uma crise, mas eu vou mostrar alguns dados que dão um certo peso a essa ideia de crise e o papel das universidades, principalmente as universidades de pesquisa, que são as mais caras, como a nossa. Depois, alguns casos típicos de má conduta científica, alguns exemplos, são 2,5 mais ou menos, né, que são 2 exemplos muito clássicos, e um só para mencionar, que é mais recente. Depois eu vou pular essa parte toda aqui e vou deixar uma mensagem final para você. Quer dizer, são alguns conselhos sobre boas práticas em pesquisa, não é? E o que mais importa, que é o papel da educação. Porque não há como uma universidade como a nossa, né, com 6.000 professores, uma população total de 110 mil pessoas, não há como o magnífico reitor decretar uma lei que impeça de um ou outro cometer algum plágio ou um pequeno deslize. Quer dizer, isso é impossível. A única forma de chegar nesse objetivo é a educação, fazendo exatamente o que estamos fazendo aqui hoje à tarde.
Então, sobre a crise de reprodutibilidade e papel das universidades, né? Quer dizer, essa aqui foi uma pesquisa, já está ficando um pouco antiga, mas tem um certo valor, feita pela Nature, com quase 1.600 pesquisadores. Então, a pergunta foi feita, quer dizer, há uma crise de reprodutibilidade na ciência? E aqui tem várias facetas dessa crise, né? Quer dizer, que a reconhecer, a grande maioria fala que há uma crise de fato, e algumas perguntas serviram para nortear essa discussão. A primeira delas é a seguinte, quer dizer, qual é o percentual do trabalho publicado na sua área que é reprodutível? Então, essa barrinha aqui desse tamanho significa 25%. Quer dizer, o que você esperaria aqui era que 100% do trabalho fosse considerado reprodutível, não é? Um trabalho que custa caro, na maioria das vezes, com verba pública, então você esperaria que o trabalho fosse reprodutível e que se visse para o avanço da ciência e da tecnologia. Só que não é o caso. Ó. Você vê aqui vamos lá, engenharia, cadê? Física e engenharia. Você vê que tem um percentual muito pequeno que considera que 100% dos artigos publicados são, de fato, reprodutíveis. Isso aqui permeia todas as áreas. Ao chegar na medicina, por exemplo, o maior percentual está centrado aqui em 50%. Então, veja só o que significa isso. Significa que a população, os cientistas, têm esse sentimento, esse feeling que apenas metade do que é publicado é reprodutível. Veja só, você vai basear a sua tese, a sua dissertação, num trabalho da literatura que muitas vezes não vai levar a lugar nenhum. Então, isso aqui é um gasto tremendo de esforço, de recurso e assim por diante. E aí a coisa caminha, né? Quer dizer, a pergunta agora é, quantas vezes, se você já teve algum problema em reproduzir um dado da literatura? E aqui está por área, né? Eu vou falar da minha área, quer dizer, aqui fala, em vermelho mais escuro aqui, fala que algum dado da literatura é de um terceiro. Rosa é o meu próprio resultado. O que significa isso? Significa que alguém chega no laboratório, um pesquisador desenvolveu uma tese, ele vai tentar reproduzir alguma coisa daquela tese e simplesmente não consegue. Isso aqui acontece em todas as áreas, né? Quer dizer, infelizmente, química é o mais crítico aqui, quer dizer, chega a quase 90%, né? Que já teve algum problema de reproduzir. Só que são várias as causas dessa falta de reprodutibilidade. Aqui está apenas um roteiro, né? Quer dizer, quais são os fatores que contribuem para a pesquisa irreprodutível, que é que não serve para nada, digamos assim, porque não foi feita de maneira adequada, não é? Então, o primeiro ponto aqui, quer dizer, vermelho escuro aqui é que sempre contribui e rosa aqui, vermelho mais claro, que às vezes. Então, o relato seletivo, o que significa? Basicamente, estatística pobre, quer dizer, você fez vários experimentos e publicou apenas os que funcionam. E alguém vai tentar reproduzir e acha que deve funcionar sempre, como está relatado no seu artigo. Isso aqui não é o caso. E aqui é muito interessante, né, talvez para o debate, aqui fala de pressão para publicar. O que significa isso? O sujeito se define como uma pessoa relativamente boa, relativamente decente, mas o sistema pressionou tanto que ele começa a fazer algumas coisas que não são muito certas. Claro que esse é um argumento cretino, né, que a gente deve elaborar um pouco mais e discutir sobre isso, mas é uma grande causa que as pessoas consideram da falta de reprodutibilidade na ciência. E aí vai, quer dizer, a fraude deliberada, vocês veem que povoa, de alguma forma, a cabeça de algumas pessoas, né, que é a fraude. E aqui, quer dizer, um dos grandes problemas que existe na formação e na educação é justamente falta de conhecimento sobre o método científico, né? Então, se você for ver no último ponto aqui, ele fala má sorte. Eu pensei muito sobre o que significa má sorte, né? Quer dizer, você faz o experimento um dia, aí, como é que fala? Saturno está alinhado com Marte, não sei o quê, dá um resultado. No outro dia, você faz outra coisa e dá um resultado diferente. Quer dizer, isso aqui não deve entrar em nenhum momento. Você não precisa, se você tem um trabalho que utilizou metodologia científica, você descreveu todos os métodos, não é para depender de sorte, não é? Quer dizer, tem alguns problemas que você não consegue detectar, mas não uma sorte. Aqui é só para ilustrar que há, de fato, uma má percepção da atividade científica em geral. Tá certo? Podemos levar isso para discussão um pouco mais. Aqui sobre o papel das universidades, né? Quer dizer, aqui eu não vou ler tudo isso aqui, em vermelho é o mais importante, mas é para dizer o seguinte, que a situação como está hoje em dia, quer dizer, com alguns relatos de má conduta científica, se espera que universidades, eu repito, de pesquisa ou caras como a Universidade de São Paulo, utilizem, traga para o debate, de fato, a importância de boa conduta científica. Então, quer dizer, você deve levar em consideração casos de má conduta, por exemplo, quando você fala de critério para concurso, para progressão na carreira e assim por diante. Isso deve ser considerado, sim. E todas as universidades, quer dizer, devem desenvolver... A própria FAPESP foi muito importante em forçar, não, em motivar as instituições do Estado de São Paulo a seguir essa linha. Quer dizer, todas as universidades devem ter um escritório de apoio à pesquisa. E nós criamos isso na Pró-Reitoria de Pesquisa na gestão anterior. Então, isso aqui é bastante importante, né? E aqui é interessante, né? Quer dizer, um fato bem novo e cada vez mais atual,
que nessa era, né, como é que chama? Verdade alternativas, né, e fake news, é muito importante o papel da universidade para garantir a análise baseada, de fato, em dados. Então, temos um papel muito importante como universidade pública e de pesquisa. Quais são os casos típicos de má conduta? Né? Aqui eu listei alguns, tem algumas referências aqui, não é, para eu próprio não incorrer numa má conduta científica, né? Então, todas as referências estão aqui, esses slides estão disponíveis depois. O primeiro eu nem vou comentar, não é? Quer dizer, que é o mais esdrúxulo, o mais bizarro de todos, que é a fabricação de dados. Certo? O resultado não existe, você simplesmente fabrica os resultados. Então, isso aqui talvez é o caso mais extremo, e aqui já antecipando para vocês, é muito importante ter em mente que há uma certa gradação entre os casos de má conduta. Quer dizer, nem todos os casos de má conduta são iguais. Tem alguns casos mais leves, outros mais pesados, tem que ser julgado caso a caso. Esse aqui, obviamente, é o mais extremo. Esse aqui é muito comum, não é? Manipulação e falsificação de dados, quer dizer, são experimentos feitos deliberadamente de maneira inadequada, isso é muito difícil de detectar, porque quem realiza o experimento, o doutorando, o mestrando, ele sabe alguns detalhes que não são passíveis de descrição, muitas vezes. Não é? Quer dizer, tem que ser, mas às vezes não são. Então, isso aqui é muito interessante, né? Dada aquela pressão que eu mencionei no início, que as pessoas são levadas a fazer a utilização parcial de dados, publicação de figuras bonitas em detrimento à evidência de causalidade. Isso aqui é muito importante, em particular com quem trabalha com imagem, microscopia e etc. Plágio, quer dizer, cópia de trecho de outro trabalho, autoplágio, a literatura aqui é bastante ampla. Nós temos um artigo muito interessante nessa área, publicado pelo professor Roberto Berlin, da nossa unidade, daqui da Química, que eu não citei aqui, mas é um artigo muito interessante, que fala sobre várias nuances do plágio. Certo? Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo durante o almoço, né, e dizendo da responsabilidade dos professores. Muitas vezes vocês cobram que o aluno, na prova, reproduza exatamente o que tem no caderno, o que tem no livro. Não é? Então, ele é educado para plagiar. No primeiro relatório FAPESP que ele envia, ele comete um plágio e diz, mas isso aqui é plágio, isso é inaceitável. Espera aí, 3, 4 anos aqui na graduação, eu só aprendi a fazer isso. Você fala agora que está errado? Então, quer dizer, tem um grande papel interligado com o ensino, essencialmente, tá certo? E aqui, a apropriação indevida de conteúdo de terceiros é muito interessante, né? Quer dizer, que são várias possibilidades aqui. Uma possibilidade que eu participei da investigação, da discussão, foi justamente de alguém que deu um parecer para um projeto FAPESP e negou, se apropriou daquela ideia e submeteu um projeto em seguida. Isso é muito difícil de descobrir, certo? Muito difícil mesmo, porque você se apropria, não é? E hoje em dia tem que tomar muito cuidado, né? Quer dizer, em vários congressos, quem apresenta pôster, eles têm a ideia, eu posso tirar uma foto do seu pôster, né? Quer dizer, muitas vezes resultado não publicado ainda que são utilizados. Então, esse item aqui é muito difícil de ser detectado. Só para dar um exemplo para vocês da dificuldade que há com plágio, essa daqui é uma referência recente da revista Pesquisa FAPESP, que mostra, quer dizer, como é que você quantifica o plágio, como é que você vai punir. Então, isso aqui, pelo que eu entendi, entrou em acordo, as universidades na Índia entraram em acordo que aqui seria um bom critério, um bom conjunto de parâmetros. Então, ele fala, por exemplo, nível 0, plágio até 10% do trabalho, sem penalidade. Significa que, mais ou menos, se você cometer algum plágio e o volume é 10%, não teria penalidade nenhuma. Nível 1, 2, 3, e vamos lá para o terceiro já. O terceiro seria que o plágio que mais de 60% do trabalho. Essencialmente, você mudou o nome do autor e tudo bem. Então, aqui está. Expulsão para estudantes. Pesquisadores podem perder complementos salariais por até 2 anos, etc., etc. Uma mensagem importante é que nem tudo é simples de você discernir dessa forma. Quer dizer, se você submete um artigo para avaliação nesses softwares que são amplamente utilizados, inclusive aqui na USP, é de se esperar que, pelo menos, a parte de metodologia, a parte experimental, seja idêntica. Você não tem como inventar aquilo ali, quer dizer, você tem que ser preciso e não ser original na descrição experimental. Então, se você fizer uma análise cega, é muito provável que vários dos nossos artigos entrem, sei lá, entre 10% e 40%. Então, você tem que analisar o que é plágio caso a caso. Isso aqui é interessante. Aqui são vários outros casos, não realização de testes, experimentos óbvios que poderiam confirmar ou não o modelo, teoria, experimento, dá para entender aqui fácil. Esse aqui de tornar uma história mais sensacional do que de fato é, né? Quer dizer, você tem algum resultado mais para subir no nível de pesquisa de produtividade, ou conseguir algum prêmio, ou promoção, seja lá o que for, você torna uma história mais espetacular do que de fato ela é.
Então, há aqui uma conexão insuficiente entre dados e a mensagem principal. Né? Isso tem que ser evitado, obviamente. Aqui são dois problemas com a autoria. Um é a autoria indevida e injustificada. E o PESP, que o professor Tessi vai mencionar depois, é extremamente claro em relação a isso. Tá certo? O exemplo que eu vou dar agora. O que seriam esses dois problemas com a autoria? Primeiro, alguém que não participou do trabalho, mas é o dono do equipamento, ou conseguiu financiamento. Ele entra no trabalho sem merecer. O segundo caso, qual é? Tem um aluno de iniciação científica que trabalhou muito naquele artigo, mas o autor principal fala, ah, não, ele está apenas começando, depois ele vai ter o artigo dele, vamos colocar o nome nos agradecimentos. Então, quer dizer, são dois problemas que têm que ser evitados, obviamente. Né? A autoria tem que ser devida e justificada. Aqui são a omissão de informações relevantes. Esse aqui perdeu um pouco a importância, né? Porque hoje em dia a maioria das revistas aceita informações suplementares, você pode mandar o PDF do tamanho que você quiser, então isso aqui deixou de ser um grande problema. A fragmentação de resultados, tem um artigo bastante interessante do Fernando Reinach no Estadão, já antigo, 2013, mas que ele já discute esse tipo de problema do salame science. Né? Quer dizer, você tem uma ideia que você divide em vários pedaços e você vai ter no seu currículo Lattes 3 ou 4 entradas, mas apenas com a ideia principal que aquilo ali poderia ser muito melhor resumido em um paper só. Publicação duplicada, isso aqui praticamente não acontece hoje em dia, não sei em caso de plágio extremo, tá certo? E aqui, referências inadequadas ou enviesadas, todo mundo já conhece, né? Quer dizer, o esquecimento, eu coloquei entre aspas aqui, que é o esquecimento deliberado. Para você tornar uma ideia mais original, você pode muito bem esquecer que leu algum paper da década de 60 que tratava sobre isso aqui. Então, se você esquecer, isso fortalece um pouco o seu argumento. Não é? Por isso que é o esquecimento deliberado. E autocitação, isso aqui é simplesmente porque nós somos humanos. Né? Quer dizer, a gente tem essa tendência natural de se comparar, e uma vez que foi dito, olha, o número de paper não vale muita coisa, o que vale agora é a citação. Então, se acha uma forma fácil de crescer um pouco é citar mais os seus papers, e tem vários resultados que mostram que isso aqui aconteceu de fato. Aqui já começa o problema pós-publicação, e aqui é algo muito importante, quer dizer, o maior interessado em descobrir um problema deve ser o próprio autor, tá certo? Então, se houve um erro, quer dizer, você acabou de publicar um paper, quando você submeteu, você deu um OK na última tecla do seu computador, você deve ter certeza absoluta que tudo está bem. Se na semana seguinte você descobre um erro, você não deve esconder, você deve ser a pessoa mais interessada em resolver aquele problema, porque é assim que a coisa funciona, é assim que a ciência funciona. Às vezes você não descreveu muito bem um processo e vai aprendendo. E aqui é o caso mais extremo, aqui é o caso um pouco mais à frente, não é? Quer dizer, como é que funciona o caso de má conduta? Você recebe inesperadamente um e-mail de um editor, falando, olha, algumas pessoas me contactaram e estão com dificuldade em reproduzir seus dados, por exemplo. Você tem duas opções. Uma é apagar o e-mail, falar que é spam e nunca mais receber e rezar que não receba mais nada desse editor. E a outra, obviamente, que é o que se espera, é que você colabore com a investigação, porque todos estamos sujeitos a erros e devemos colaborar com a literatura, que isso é bom para a ciência. Então, alguns exemplos, né, para sair da parte mais abstrata e para a parte um pouco mais precisa. Esse aqui talvez seja o caso mais emblemático, que é de um jovem alemão que fez o doutorado em 97 e ele foi para um pós-doc no Bell, nos Estados Unidos, e era tido como um grande gênio, tá certo? Eu cheguei a discutir sobre esse pesquisador quando eu fazia meu doutorado, que eu fiz doutorado em 2000 e 2003, e a gente discutiu na época sobre esse gênio emergente, não é? E a história foi realmente espetacular, quer dizer, uma coisa que é difícil acreditar, não é? Quer dizer, em 2001, por exemplo, ele teve um paper publicado a cada 8 dias. Aí você vai dizer, nossa, mas isso é muito, né? E que revistas? Só revistas mais ou menos, eu diria, não é? Quer dizer, Science, Nature, PRL e assim por diante. Então, era um negócio realmente completamente fora de escala, tá certo? E aí, o que aconteceu? Algumas pessoas, ele preparava um certo material, algumas camadas de óxido de alumínio, e algumas pessoas não conseguiram reproduzir aqueles dados, tá certo? Então, começaram a entrar em contato, e uma longa investigação foi feita. Ele não tinha nem caderno no laboratório para provar. Como é que isso aqui surgiu a fraude de fato? Quer dizer, especificamente foi uma linha, que era um branco do experimento, que era para ter basicamente ruído, não é? E essa linha de base foi repetida em alguns gráficos. E começaram a investigar, foram lá no seu laboratório, nos Estados Unidos, e descobriram que o equipamento que ele usou estava obsoleto, estava descartado, ninguém usava praticamente mais, ele não tinha nada para provar, nem o raw data, nem caderno laboratório, nada. Então, ele caiu em desgraça, não é? Que começaram a achar anomalias, resultados duplicados,
E aqui os papers que foram retirados da literatura. Né? Então, quer dizer, 1º de outubro de 2002, ele não teve um dia muito bom. 8 papers na Science foram considerados fraudulentos. E assim por diante. Não é? Foi em cascata, todos os papers importantes, acho que 29 ou 30, em torno de 30 papers foram retirados da literatura. E o mais interessante, todos os coautores foram inocentados. E aí que mora o perigo, né? Quer dizer, o chefão lá do laboratório foi inocentado, todos os colaboradores, todos foram inocentados e ele assumiu a culpa sozinho. Quer dizer, de fato, ele tinha fraudado. Então, é um caso bastante curioso, não é? E, claro, essa estrela em ascensão foi completamente defenestrada da academia, não é? Ninguém imaginava mais que ele conseguisse uma posição de destaque como se esperava. O outro caso... aqui só para mostrar para você alguns casos de papers retirados. Né? Esse aqui tem uma série de alegações, mas ele foi publicado em 2016 e foi retirado em 2017. Esse aqui demorou 5 anos para descobrir, de fato, que tinha sido falsificação de dados e assim por diante. Então, é assim que aparece quando um paper é considerado retracted, quer dizer, quando ele é considerado fora da literatura. É assim que aparece. E aqui tem outro exemplo. Eu só fazer um parênteses aqui. Alguém perguntou se eu tinha alguma coisa contra os alemães, né? Que os 2 exemplos que eu tenho são de alemães. Não tem nada que ver. Tá certo? Isso aqui é aleatório. Eu tenho, inclusive, relações pessoais. Nada contra os alemães, muito pelo contrário. Mas vamos lá. Esse político aqui era um advogado jovem, extremamente promissor, não é? Quer dizer, um cara bem apessoado, como vocês veem aqui que seja, não é? E ele tinha uma certa origem aristocrática, tá certo? O nome dele era Karl Theodor Gutenberg. O nome dele, na verdade, tem uns 15 sobrenomes no meio. E ele tem um título. Ele é conhecido como Barão von Gutenberg. É um título que ele tem de fato. Né? Isso vai ser importante, porque vocês vão entender daqui a pouco. Então, ele tinha uma carreira meteórica. Na faixa dos 40 anos, ele chegou a ser ministro da Economia e Tecnologia na Alemanha, em 2019, e ministro da Defesa entre 2009 e 2011. E ele atraiu muita atenção. Né? Como vocês veem aqui, ele está junto da chanceler, né, Angela Merkel, e tinha uma certa projeção até para ser presidente, chanceler do futuro, eventualmente. Em 2011, ele foi acusado de plágio. Então, ele perdeu o título de doutor, porque ele aqui são as alegações, né? Quer dizer, ele violou consideravelmente as regras, não acreditando corretamente as fontes. Então, a moda do que acontece exatamente à medida de como acontece no Brasil, ele foi condenado e foi fora da vida pública. No Brasil, você vê várias vezes, a condenação, o sujeito volta, é candidato outro ano. Aqui não. Ele foi completamente condenado, tá certo? Saiu completamente da vida pública na Alemanha por causa desse problema de plágio. Não é? Nós já tivemos vários casos aqui de políticos envolvidos com problema no Lattes e coisas desse tipo. Aqui não, ele foi completamente defenestrado. Então, como eu falei para vocês que ele era o barão de Gutenberg, não é? Depois desse caso, fizeram um pouco de piada com ele, falando que era o barão von Gugelberg, porque ele tinha tirado algumas coisas da tese dele, de uma tese, sei lá, talvez obscura, que ele nunca imaginou que alguém chegasse lá um dia. Não é? Esse caso aqui é um pouco mais recente, não é? Um pesquisador da área, isso aqui foi no final do ano passado, salvo engano. Não sei exatamente detalhes dessa área, mas era um pesquisador que tinha muito contato com a nossa faculdade de medicina aqui na USP. Então, foi um caso que chamou a atenção, que ele foi acusado de vários problemas em relação à célula-tronco, né? Talvez um dos temas mais quentes para toda a sociedade. Então, houve problema nesse caso. Então, vocês podem perguntar, quer dizer, o que acontece no Brasil? Né? Quer dizer, nós passamos de um caso mais abstrato, falei um pouco sobre 3 casos reais, e no Brasil, como é que a coisa funciona? Aqui no estado de São Paulo, a FAPESP lançou um manual que vai ser discutido daqui a pouco, e nesse manual fala que é muito importante você ter sanções justas e rigorosas. Entre as sanções possíveis está você publicizar o que aconteceu. Então, quer dizer, você tem que passar um tempo no site da FAPESP, alguns casos. E aqui eu vou colocar 2 específicos, que eu nunca mudei, mas são casos bastante ilustrativos, para mostrar para você a diferença que existe. Isso aqui é tudo público, não tem nada de segredo aqui. Então, esse primeiro caso aqui, essencialmente é o seguinte, deixa eu ver aqui, isso é o seguinte, um pesquisador que emitiu pareceres para a FAPESP e registrou no seu Lattes. O que significa isso? Ele não fez como a maioria de nós faz, que é colocar lá, normalmente eu sou assessor da FAPESP, eu costumo emitir pareceres. Ele colocou o número do processo no Lattes. Né? Então, claro, fazendo isso, ele quebrou a cláusula de confidencialidade. Não pode fazer isso, não é? Então, claro, quem teve o processo julgado por esse pesquisador, quer dizer, sendo aprovado ou não, né, soube quem era e já criou até um inimigo, eventualmente. Não é? Então, a FAPESP fez o julgamento e considerou um caso de má conduta não grave.
O pesquisador foi advertido e seu nome foi retirado do cadastro de assessores da FAPESP pelo período de 12 meses. Claro, aqui eu tenho certeza absoluta, nem conheço quem é essa pessoa, mas eu tenho certeza absoluta que ele não fez de propósito isso aqui. Claro que não, quer dizer, foi por acaso, e a FAPESP assim julgou que não foi muito sério, considerou má conduta não grave. E aqui é interessante, né? Essa pena, eu estava uma vez com o Pacheco num debate sobre boas práticas, eu falei, olha, fica até a dica, não é? Quem, como eu, está assoberbado com parecer da FAPESP para dar, é só você mencionar que já coloca o número lá e você vai ser punido com 12 meses sem ter que trabalhar para esses caras, né? Ele falou, se você fizer isso, a punição vai ser muito maior que você sabe que está fazendo errado. Então, fica a dica para ninguém utilizar desse artifício, tá certo? O outro caso, que é muito mais extremo, é o seguinte, é uma pessoa que foi submeter um projeto extremamente prestigioso, né? Quer dizer, você imaginar um projeto temático, tem um projeto jovem pesquisador que é equivalente a um temático para a etapa inicial da carreira. Então, é muito difícil de conseguir, e etc., etc. Essa pessoa aqui colocou que tinha no Lattes e na súmula curricular, o que é mais sério, né, que você é um pouco mais elaborado a súmula curricular, que você tem limitação de espaço, essa pessoa colocou que tinha alguns artigos, 2 artigos aqui especificamente. Então, essa pessoa ganhou o projeto Jovem Pesquisador, usufruiu e teve alguns problemas, tá certo? Então, a FAPESP aqui é outro caso, né, má conduta grave e intencional. O auxílio foi cancelado, a bolsa, blá, 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 foi beneficiada, devolução à FAPESP das mensalidades recebidas. Então, se ela teve, sei lá, 1 ou 2 anos de salário, teve que devolver. Porque ela teve condição de defesa, foi amplamente avaliada, ela é considerada culpada. Então, aqui é só para mostrar para vocês que há diferentes graus, né? Quando você fala de má conduta, não há uma régua só. É uma régua para você medir diferentes situações aqui. Tá? Se é má conduta não grave e grave e intencional. Como esse caso que eu brinquei com vocês a respeito desses 12 meses. Aqui eu vou pular um pouco, tá certo? Essa história de pressão para publicar, não é? Periódicos predatórios, talvez no debate eu falo um pouco com vocês também, não é? Todo mundo aqui recebe 1 milhão de e-mails por dia, não é? Uma revista muito importante, me chamam, você é um grande cientista, um cara extremamente espetacular, por que você não publica nessa revista de proteômica? Eu falei, mas eu não sei nem o que é isso, nunca nem li um artigo dessa área, como é que eu sou uma autoridade nesse tema? Então, é tudo muito mal feito e é fácil identificar essas revistas chamadas predatórias, né? Então, esse aqui é um caso importante que a gente pode discutir depois. Aqui eu vou passar em tudo, tá certo? E aqui é para concluir, não é? Quer dizer, quando se fala em boas práticas de pesquisa, o aspecto fundamental, eu acho que é a educação, não é? Como eu mencionei para vocês no começo, que não há como fazer por decreto, não há como o reitor baixar uma portaria e dizer, a partir de agora todo mundo faz tudo direito. Quer dizer, nós não somos assim, tá certo? Tem que ser com base em educação até para entender o que é uma má conduta científica, não é? Então, aqui eu vou citar algumas boas práticas, baseadas no artigo que o professor Frank me passou esses dias, muito interessante. E, na educação, algum material para nutrir os cientistas. Esse aqui eu copiei de um site de um colega de Israel, esse título, né, de nutrir os cientistas, que são artigos que não fazem parte da sua pesquisa diária, mas que são artigos para você discutir com o seu orientador às 5 horas da tarde, tomando um café, tá certo? Que vão acrescentar a sua cultura científica. Então, aqui são alguns conselhos. Esse primeiro, aqui são as referências, né, da Elizabeth Dudziak, um artigo muito interessante que ela fez. Aqui é a referência dessa parte, aqui é a referência original, e eu posso deixar com vocês. Aqui é a nossa bibliotecária aqui do CIB. Esse primeiro aqui não está nessa lista, né, mas eu vou resumir para vocês, é que o tempo do pesquisador deve ser protegido. Isso aqui é um mantra repetido pela FAPESP, por exemplo, durante muitos anos, tá certo? E qual é o aspecto principal aqui? Quer dizer, a metáfora que o diretor científico da FAPESP usa, quer dizer, a imagem que ele tem na cabeça é muito interessante, né? Ele fala que todo pesquisador tem uma caixa de sapato embaixo da sua escrivaninha, cheio de nota fiscal. Então, uma vez por ano, ele tem que juntar aquela coisa toda e responder para a FAPESP, escrever para a FAPESP uma prestação de contas, não é? E torcer que o Zeferino não escreva para você de volta, né? Que é o responsável por essa área da FAPESP. Pois muito bem, essa parte de escritório de apoio à pesquisa, tanto para a parte de pré-projeto quanto pós-projeto, para a prestação de contas, é fundamental. Nós temos uma ideia muito errada, isso é importante que seja dito, nós temos uma ideia muito errada sobre burocracia. Algumas pessoas falam que no Brasil a burocracia é muito grande. Isso não é verdade. Eu tenho dados que eu soube desse dado e chequei de fato se é verdade. O termo de outorga da FAPESP, que você tem que ler antes, ninguém lê, mas tem que ler antes de assinar em algum momento. Tudo bem que a letra é pequena, mas quantas páginas tem que ler? 6 páginas, 6, 7 páginas você tem que ler, tá certo? No órgão equivalente da FAPESP, na Espanha,
são quase 800 páginas. Tá certo? Você tem que ler para você assinar um contrato de pesquisa. Sabe qual é a diferença? É que a espessura da parede que separa o pesquisador de quem vai ler essas 800 páginas é muito grande na Espanha. Então, não é o pesquisador que faz isso. E no Brasil, nós temos um sistema um pouco confuso. Então, é um grande problema, não a nossa burocracia, mas a falta de apoio. Então, é fundamental o escritório de apoio à pesquisa. Nós temos na nossa unidade, várias unidades aqui do campus têm, e é fundamental. Outras coisas para preservar o tempo do pesquisador, claro, né, são ferramentas digitais, que quem compartilha essas redes sociais com os alunos, às vezes ajuda, sei lá. E outra coisa é redação colaborativa, né, quer dizer, você evitar o tempo que você perde numa reunião para discutir alguma coisa, que você pode muito bem compartilhar um documento, escrever e assim por diante. Outro conselho, baseado nessas referências aqui, é o seguinte, é que tenha prioridades claras e consistentes. Aqui é muito interessante, né? Quando você fala da gestão do tempo, isso aqui vai menos para os pós-graduandos e mais para os docentes no começo de carreira, por exemplo. Né? Quer dizer, que você vai ser avaliado como história da sua vida, como bom cientista, ou bom professor ou não, se você consegue administrar bem isso aqui, ó, ensino, pesquisa, extensão e administração. Tá certo? Não necessariamente você tem que fazer todos bem, porque é tarefa da universidade fazer os 3 primeiros, e de alguns, os que estão na etapa mais avançada da carreira, se dedicar à administração. Então, grande parte da carreira científica é baseado em como você faz a gestão do seu tempo. Para a pós-graduação é muito diferente? Basicamente, porque você tem tarefas diferentes. Mas você tem que fazer o quê? Tem que fazer, sei lá, tem que fazer pesquisa de campo, revisão bibliográfica, crossfit, ligar para namorar, essas coisas. Quer dizer, você tem que organizar. Isso aqui é fundamental, tá certo? É fundamental a gestão do tempo. E aqui é interessante, né? Você já vê que são duas nuances aqui. Quer dizer, o primeiro é cultive colaborações científicas. Por quê? Óbvio, o estudo mais clássico é da Royal Society, que mostra que há maior impacto quando você colabora. Isso aqui tem várias referências, eu acho que não tem mais discussão sobre isso aqui, tá certo? Você tem que ter colaboração científica, é importante. E o outro ponto, quer dizer, o outro lado da moeda, não é? É que não dependa muito das colaborações científicas. Por quê? Ora, a independência científica de qualquer um também é um critério a ser avaliado. Não é? Se você é um pós-graduando que você só tem trabalho como segundo autor, ou seja lá como for a diferença, você vai ser avaliado como um cara muito bacana, que colabora muito, mas alguém pode perguntar sobre a sua produção de fato. Finalmente, isso aqui é muito sutil, né? Quer dizer, ajustar as expectativas. Quer dizer, quando você faz um projeto de pesquisa, quer dizer, se você apontar muito alto, é muito difícil você chegar naquele objetivo que você tinha, e se você apontar muito baixo, você vai essencialmente jogar dinheiro fora tratando de um tema irrelevante. Né? Então, aqui não é trivial, tá certo? Mas passa por um planejamento estratégico que deve levar em conta os recursos locais, sejam financeiros, seja de pessoal e assim por diante. Aqui é muito interessante, não é, que também vai mais para os pós-graduandos, que eles devem cobrar aos seus orientadores, não é, que não delegue a liderança da pesquisa. Quer dizer, a supervisão geral e a liderança direta no laboratório são de suma importância. E aqui eu menciono um modelo, não é, que eu passei a maior parte do meu tempo na Alemanha, e esse modelo aqui do meu tempo de formação, digamos assim, esse modelo de tutor-aprendiz é muito importante, tá certo? O sistema de pós-graduação na Alemanha, pelo menos era há pouco mais de 10 anos aí, muito importante essa ligação de tutor-aprendiz. Então, tudo que você aprende, essencialmente, é com o seu tutor. Quer dizer, essas conversas que você vai ter, essa literatura que você vai ler, tudo isso aqui passa da formação 1 a 1, tá certo? Que é fundamental. E sobre esse ambiente de trabalho positivo, isso aqui é uma coisa mais complicada um pouco, tem várias referências que definem precisamente o que é positivo e alguns dados que embasam essa afirmação aqui, que é a seleção do melhor pessoal, do pessoal científico disponível, quer dizer, meritocracia, tá certo? Meritocracia e excelência, não se faz pesquisa de ponta com populismo, tá certo? Excelência e meritocracia. Doa a quem doer, essa é a grande verdade, tá certo? Ciência de ponta se faz com pesquisadores de ponta e o melhor material humano possível. A universidade tem vários outros pontos, eu não vou entrar nessa discussão aqui, mas sobre ciência é isso e não há nenhum dado que comprove o contrário. E educação adequada dos membros do grupo. Isso aqui passa o quê? Passa de ler uma literatura adequada e levar isso aqui para o debate de fato. Sobre literatura, quer dizer, o que eu poderia sugerir? Aqui tem uma série de papers só para mostrar para vocês, né, quais são os temas relevantes que podem ser discutidos no final da tarde. Aqui, claro, tem uma ênfase em alguns casos específicos com química, não é? Mas olha isso aqui que interessante, ó, como escolher um bom problema científico. Então você vai dizer, puxa, eu escolho uma coisa muito difícil para um aluno de iniciação, ou deixo o problema mais complexo para um aluno de doutoramento. Quer dizer, esse tipo de discussão é extremamente importante e deve ser feito em conjunto com os alunos e supervisor. E como criar uma equipe de pesquisa motivada, né? Isso aqui não é tão fácil, né? Quer dizer, nós, orientadores e pesquisadores, disputamos
atenção dos jovens com tantas outras coisas hoje, não é que não é tão fácil criar uma equipe motivada. Então, só para dar um exemplo para vocês, quem aqui conhece, todos estão na pós-graduação, né? Quem conhece essa série aqui da PLOS Computational Biology? São 10 dicas simples, tá certo? São 10 dicas simples que você deve seguir, por exemplo, para terminar o seu doutorado. Então, tem lá um artigo com 2 ou 3 páginas que fala lá, 10 dicas simples de você terminar o seu doutorado. 10 dicas simples para estudante graduado aqui, para construir e manter uma reputação científica. Então, são artigos que, por exemplo, devem ser um excelente ponto de partida quando se fala em boas práticas, certo? Que fala da atividade acadêmica. Eu estava lendo essa sessão aqui e teve um artigo em particular que tudo isso aqui está no repositório da Pró-Reitoria de Pesquisa. Estou terminando. Está no repositório da Pró-Reitoria de Pesquisa. Então, quando eu peguei essa lista para disponibilizar no site, teve um artigo em particular que eu falei, esse aqui eu acho que eu vou guardar só para mim, não vou divulgar. Foi esse aqui. Porque, claro, sou professor, trabalho com outras coisas, mas eu tenho algumas ambições na vida, né? Em algum momento, quando eu era criança, eu já sonhei com isso aqui, tá certo? Então, quando eu vi esse artigo, eu falei, puxa vida, esse eu não posso, eu tenho que guardar, muito bem guardado, que eu vou utilizar e vou chegar lá. Só que eu fiquei um pouco frustrado quando eu comecei a ler. Vamos lá. Qual é o primeiro ponto? Nunca comece a sua carreira com esse objetivo de ganhar um prêmio Nobel. Falei, puxa vida, isso aqui não é muito bom. Não é? E aí, caminhando, são 10 pontos. E esse número 5 aqui, veja só, trabalhe no laboratório de um ganhador do prêmio Nobel. Você vai dizer, isso aqui é muito difícil. Não é difícil. Isso aqui é relativamente fácil. Se você for um bom aluno e você consegue uma bolsa e tem boas conexões, alguém te coloca em contato com esse cara, com uma carta de recomendação aceitável, e você vai trabalhar com ele. Não há nenhum problema nisso. É relativamente fácil. Se você plantou, pode ser que você chegue nesse estágio. Só que aí chega no ponto número 6. Ainda melhor que o ponto 5 é tentar trabalhar no laboratório de um futuro ganhador do prêmio Nobel. Aí, eu sinto muito, o Google não vai lhe ajudar, tá certo? Não tem como você colocar quem vai ser o próximo, não tem. Ninguém sabe, tá certo? Para você chegar nesse ponto aqui, aí que mostra a complexidade da coisa, que ler esse artigo sozinho vai ajudar muito pouco, tá certo? Você tem que estar no ambiente de pesquisa competitivo, internacional, entender como é que a coisa funciona. Então, não é tão trivial, não é? E aqui segue o último, finalmente, é que nunca programe ou nunca planeje sua vida, né, em torno desse objetivo, que pode ser uma luta em glória e trazer mais frustrações de que outra coisa, tá certo? Então, aqui eu não vou entrar em detalhes, mas só para terminar, esse aqui é um artigo muito famoso, que em vários laboratórios do mundo, em vários laboratórios que conheciam esse físico chamado Hermann, tinham essas dicas do Hermann e colocava na porta do laboratório. Então, tem uma folha lá de A4 com várias dicas, e algumas pessoas disseram, puxa, isso é muito interessante, por que você não publica isso? E ele publicou, de fato, né? Tem uma notinha na Nature aqui de 2007, que é um artigo muito interessante, com algumas coisas meio de piada, né? Mas tem umas coisas muito sérias por trás. Por exemplo, que as suas férias começam quando você defende sua tese. Então, quer dizer, você faz doutorado, não é de tirar férias, não, trabalha de forma ininterrupta até ter sua tese, que é mais importante, não é? E aí tem vários pontos que são apenas anedóticos, né, para você contar para o seu amigo que não assistiu a palestra, mas tem outros aspectos que são muito importantes, que merecem uma reflexão. Por exemplo, esse aqui, o seu orientador quer muito que você se torne famoso para finalmente ele se tornar famoso também. Já pensou? Você falou, eu não ganhei um prêmio Nobel, mas um aluno meu ganhou. Né? Isso é uma coisa muito importante. E o outro é o seguinte, que ele quer escrever, isso aqui é uma grande verdade. Eu falo para os alunos no primeiro dia que começa a trabalhar comigo, falo, olha, eu gostaria que quando acabasse o seu período aqui, eu pudesse escrever a melhor carta de recomendação para você. Então, faça por onde? Eu sei escrever umas cartas bonitinhas, já tenho algumas escritas, não é? Então, eu gostaria muito de dar uma carta para você. Faça por onde? O tempo zero é agora. Começa aqui, tá certo? Essa aqui era a mensagem que eu queria deixar para vocês, e o resto, algumas outras coisas, a gente fala durante o debate. Muito obrigado. Muito bom, professor Hamilton. Realmente muito bacana. Como é importante, né? Vocês pensam que vocês têm alguém aqui na frente falando e vocês estão aí só ouvindo, que essas pessoas que estão falando não aprendem, né? Muitas coisas aqui você fica se perguntando, fica se debatendo. Na verdade, né, quando o professor Mário me convidou,
ele disse, olha, temos o texto, temos que falar sobre ética na ciência e tal. Eu falei, puxa, falar sobre ética é sempre muito complicado, né? E cada vez mais nós temos aprendido isso, né, no dia a dia. Né? A professora Hamilton nos deu vários exemplos, né, de condutas de pesquisa, mas que, de certa forma, estão ligadas ao quê? À ética. Né? Bom, eu vou dividir a minha apresentação em duas partes. Né? Uma parte mais chata, né, que eu vou falar um pouco sobre a parte de boas práticas, né, mas o que os manuais estão nos colocando? Né? Super chato, mas vocês precisam ter isso. Vocês podem depois verificar, né, em todas as transparências, para não cometer plágio, coisas do gênero, né, tem lá da onde eu tirei essa informação. E depois a gente pode discutir um pouquinho, efetivamente, qual que é a relação entre ética, mudanças climáticas, que é a área em que eu trabalho, e engenharias. Né? Será que existe alguma relação entre esses três tópicos? Né? Bom, começando nesse sentido, né, realmente, né, na verdade, a FAPESP tem um código de boas práticas científicas. Né? E, pasmem, né, esse código foi escrito em 2014. E vocês sabem que eu fui atrás, aqui para o Brasil, de códigos, né, de pesquisa e boas práticas, e praticamente não encontrei. A FAPESP foi uma das primeiras instituições a efetivamente escrever alguma coisa nesse sentido. Mais ainda, né, ela não só escreveu em português, mas também traduziu para o inglês e para o espanhol. Né? Quer dizer, ela já estava um passo à frente. Né? E o que esse código, né, de boas práticas nos coloca? Né? Aqui estão mais ou menos as diretrizes, mas ela discute, por exemplo, o conceito, a concepção, a proposição e a realização de pesquisa. Né? O que você precisa fazer quando você está propondo uma pesquisa? Ela discute um pouco a comunicação dos resultados, né? Quer dizer, por que é importante, né? Registro, conflito de interesses, avaliação pelos pares, tutoria e as más condutas. Então, é um manual que vocês têm que dar uma olhadinha. Né? Mas vou perder meu tempo? Não, não vai. Né? Vocês vão ver que, mesmo lendo esse manual, vocês vão ter algumas ideias interessantes. Né? E, ao longo desses últimos anos, né, e muito recentemente, a professora Hamilton nos deu alguns exemplos, a FAPESP também, através da revista FAPESP, tem discutido alguma coisa nesse sentido das boas práticas. Né? Por exemplo, em janeiro de 2009 veio esse estudo aqui, comentando, tudo bem que era para a área de biomédica, mas hoje a gente tem que ser cada vez mais transparente. Né? As transparências na pesquisa que a gente desenvolve tem que estar em alta atualmente, né? Até para poder evitar um pouco daquilo que a professora Hamilton colocou. Né? Ou seja, como é que você fez isso, como é que você deixou de fazer, como que você fez, vocês vão ver que isso, inclusive, está explicitamente nos manuais. Um outro artigo que saiu é sobre as violações sistemáticas na revisão de artigos. Né? Vocês pensam que isso não ocorre? Ocorre. Né? Você tem um amigo que é editor de uma revista, e você pega seu artigo e manda para o seu amigo. Fala, olha, aqui, ó, essa aqui é o paper. E aí o seu amigo, editor, manda para duas pessoas mais ou menos dentro ou fora da área. Né? Ele mesmo, muitas vezes, faz uma avaliação e o artigo é aceito. Né? E aí todos os outros que vão seguir esse artigo que foi publicado vão considerar, e é o que a gente considera quando faz pesquisa, que aquele artigo que você está lendo, né, que alguém publicou, é um artigo importante. Por quê? Porque é um artigo novo, né? É uma pesquisa que foi consagrada através da revista. E, no entanto, isso muitas vezes não ocorre. Né? Uma outra ponto interessante que esses artigos colocaram é que, atualmente, né, todo mundo está preocupado com as más condutas ou as boas práticas em pesquisa. Né? Tanto aqui, falando um pouquinho sobre a ciência integrada, né, e deveres do Código holandês, como a própria França criou o Centro Nacional de Pesquisa Científica, né, com um escritório para avaliar os casos de má conduta. Ou seja, o que nós estamos tratando aqui, o que esse tema de hoje está discutindo, é algo relativamente inédito, né, no sentido de que
vários países já estão preocupados com essa parte de más condutas, né? Uma outra coisa também que eu achei interessante, né, é a arbitragem em conflitos de autoria, né? Às vezes pode ocorrer, né? Assim, é raríssimo que duas pessoas, né, usem os mesmos dados, as mesmas metodologias e ambos cheguem às mesmas conclusões. Eu diria o seguinte: se você usar os mesmos dados, né, se você usar a mesma metodologia, em princípio, você tem que chegar nas mesmas conclusões. Então, isso não há dúvida com relação a isso, né? Só que é difícil todo mundo usar os mesmos dados, né, o mesmo período. Vai ser muito difícil você achar a mesma figura, né? Assim, tem que ter diferenças. Mas, supondo que possa acontecer, né, esse artigo aqui, na verdade, propõe algumas maneiras de tentar elucidar isso, né, de tal maneira que você não ache que foi uma má conduta dos pesquisadores. E o outro e esse é extremamente interessante, né, depois eu até explico um pouco, quando a gente estiver falando sobre ética científica, mudanças climáticas, é a relevância dos resultados nulos, né? Nós vivemos sonhando que você tem a sua hipótese, você vai lá para o laboratório, você faz o seu experimento e não dá certo. Aí você pega e joga tudo no lixo, né? Mas por que não deu certo? Você vai lá e conferiu. Você está usando os dados corretos, você está usando a metodologia correta, né? Mas, né, a hipótese que você queria provar não se concretiza. Isso é um resultado, né? Ou seja, um resultado nulo ele pode acontecer. Você pode publicar alguma coisa que efetivamente você mostre que você usou metodologia científica e mostrou que não funciona, né? Então, você parte da sua hipótese e mostra que aquela sua hipótese não pode ser provada, né? Então, isso pode ocorrer sim, né? Então, fiquem atentos, né? Não fiquem desapontados se muitas vezes você acha que deveria encontrar uma coisa e não encontra. Pode ser que você efetivamente tenha encontrado, você mostrou que aquela sua hipótese não é possível, né? Bom, aqui dentro de casa, né, na verdade, a Pró-Reitoria de Pesquisa, em agosto de 2017, constituiu um comitê de boas práticas científicas, né, para promover a disseminação de boas práticas de pesquisa e prevenção de incidentes de má conduta científica. O objetivo do comitê é promover a cultura da integridade ética, né, da pesquisa por meio de ações regulares, acessíveis a todos os alunos, docentes, pesquisadores, tais como cursos online, curadoria, documentos, palestras e outros, né? E, através dessa portaria, o comitê é composto pelo pró-reitor de pesquisa, pela pró-reitora adjunta de pesquisa, né, na época, e por 3 docentes indicados pelo pró-reitor. Extremamente importante, quer dizer, isso aqui é um passo que a Universidade de São Paulo já está dando para poder avaliar, né, aqueles casos que eventualmente ocorrem, né? E eles ocorrem, né? Eu sei que a gente está aqui entre colegas, né, entre amigos, e isso ocorre. É mínimo, a fração é pequena, talvez não chegue aos nossos ouvidos, né, não só meu, ao de vocês, que isso ocorreu, mas isso ocorre, né? Eu conversando com o comitê, existem vários casos, né? Portanto, é uma coisa que nós temos que ficar atenta. Bom, e aí, aquele manual da FAPESP se desenvolveu, né, e foi copiado por vários outros centros. Eu só peguei um exemplo aqui, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que pegou o manual da FAPESP e condensou, né, mas colocou as partes principais, que eu reproduzo um pouco aqui, né? Em termos de projeto científico, olha aqui que o manual diz, né? Intenção de originalidade, viabilidade e relevância ao avanço do tema proposto. Quer dizer, você está propondo uma pesquisa, né, ela tem que ter inédito, né, ela tem que, efetivamente, né, ser original e tem que ser relevante, né? Ou você só está propondo para poder ter a sua bolsa e você não quer mais saber de nada. Não, você tem que propor alguma coisa que, efetivamente, vão trazer frutos. Reconhecimento explícito de quaisquer conflitos de interesse com potencial de influência sobre os resultados da pesquisa, né? Na verdade, você fez a pesquisa, né? Pode ser que essa pesquisa seja importante ou ela entre, né, em atrito com alguma outra pesquisa, né, que também foi feita, que você contradiz, né? É possível, né, que um artigo científico
feito com boa intenção, tenha os seus resultados, né, não completamente comprovados, né? O professor Hamilton nos deu alguns exemplos de coisas más que foram feitas. Mas é possível, sim. Né? Às vezes, né, veja, um artigo científico, quando você submete, passa por 2 a 3 revisores. Né? A maior parte deles são professores, né, são pesquisadores da área. Ele lê o artigo, ele tenta encontrar e entender aquilo que você escreveu. Ele não fez os cálculos para você. Né? Se, né, aqueles resultados são coerentes, né, está dentro do estado da arte do conhecimento naquele momento, né, o revisor ele vai aprovar o seu artigo. Né? Então, mas ele não fez os cálculos. Pode ser que quando você fez os cálculos, apesar de toda a coerência que aparece, né, haja um erro. Né? Ou na maneira com que ele colocou os dados, ou em alguma das equações utilizadas, sei lá. Né? Então, quando você vai reproduzir os dados, você não consegue. E aí você publica isso. Então, você não está desmerecendo o outro artigo, mas você tem que ser muito sério e mostrar, eu fiz assim, assim, assado, não consegui reproduzir, mas o meu resultado é esse. Né? E aí você oferece uma alternativa para a comunidade científica. E em caso de colaboração, observar né, o sigilo de dados, procedimentos, resultados, né, até a sua publicação. Né? É extremamente importante que isso seja preservado. Né? Hoje em dia, a informação corre muito rápida. Né? E aí, uma ideia que você saia desse evento aqui, alguém que está assistindo exatamente nesse momento fala, não é que ele tem razão, vai lá e tchum, 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 já faz e publica antes de você. Então, nós temos que ter alguns cuidados. Uma outra parte importante é a comunicação dos resultados da pesquisa. Né? A veracidade, a precisão e a completeza dos dados que vão ser apresentados. Isso é extremamente importante. Mais que isso, a exposição, né, e a abrangência dos métodos e procedimentos utilizados. Né? Até para evitar aquele problema lá do do alemão, né, do primeiro alemão, esqueci o nome dele, John Hendrik, né, de que ele simplesmente não deixou claro como ele fez. E aí, quando você tenta reproduzir, a coisa não funciona. Né? Então, na verdade, né, métodos e procedimentos utilizados na sua pesquisa tem que estar muito claro nos seus artigos. A indicação das fontes de apoio do material intelectual associados à pesquisa, à publicação. Né? Você tem que mostrar lá. Veja, né, não é ruim você até pegar uma frase, né, e dizer, o professor Mário disse que o mundo é uma bola. Né? Você coloca lá no artigo, está dizendo que foi o professor Mário. Mas agora, se você não coloca lá que foi ele que disse, é você, né, eventualmente alguém vai ler. O mundo é muito pequeno. Posso dar um exemplo de má conduta minha mesmo. Né? Eu orientava uma aluna da Universidade de Buenos Aires, né, e nós mandamos um artigo. Ela escreveu o artigo, eu corrigi o artigo, mandamos o artigo para publicação. Esse artigo acabou caindo nas mãos de um americano, que, por sinal, me conhecia, né, e ele, na resposta dele, falou, olha, o trabalho está bom, tal, mas a sentença X, nesse parágrafo, foi copiado de um trabalho meu e não existe referência. Eu fiquei muito louco da vida. Né? Obviamente, escrevi para ele. Ele se identificou como revisor, né? Até porque nós nos conhecíamos. Né? Eu dei uma bronca muito grande na minha aluna de doutorado. Né? Falei, você nunca faça isso. Né? Não custa você colocar a referência do artigo dele. Não, mas é que eu esqueci quando eu estava escrevendo. Eu falei, então, mas esse tipo de coisa não pode. E isso pode, efetivamente, macular o nome de um pesquisador. Né? Uma coisa que eu sempre brinco é o seguinte, quando você é aluno, né, temos vários alunos aqui, às vezes você fica tentado a colar. E às vezes você até consegue colar. Né? Mas algumas outras vezes o professor te pega colando. E aí o que acontece? Várias coisas. O professor pode simplesmente tirar sua prova, dar um 0, e eventualmente você ter que fazer a disciplina de novo. Isso é, como o professor Hamilton colocou, é um caso não tão grave, né? Porque você foi punido, de certa forma, já, vai ter que fazer a disciplina novamente. Para um pesquisador,
né, e vocês estão aqui para serem pesquisadores, isso pode macular toda a sua carreira, né? Então, uma coisa é você ser pego oculando, outra coisa é você efetivamente praticar, né, um ato ilícito durante a sua pesquisa, né? Aí sim você pode se prejudicar muito, porque ainda mais hoje, né, que as informações se propagam para tudo quanto é lugar, Twitter, WhatsApp, e assim vai, Face, assim, e outras coisas. Então, cuidado, né? Declaração de existência de conflitos potenciais de interesse ou razões éticas para omissões e imprecisões, né? Isso é importante também, né? Você pensa que eu não gosto do professor Hamilton, né? Não vou nem referenciar os artigos dele. Aí você vai lá e referencia de todos os outros, mas não dele. Mas os artigos dele são fundamentais para aquele conhecimento, né? E aí você não referencia. Você está com um problema aí, né? Porque isso, vocês podem pensar que nós temos milhares, né, milhões de artigos aí circulando em milhões de revistas científicas, né? Mas tenha certeza que o mundo científico é pequeno, porque a sua revista, a sua área, vai para experts da sua área. Então, não é tantos assim. E aí as pessoas se comunicam. Então, cuidado, né? Declaração de conflitos é importante. Atribuição de autoria e crédito, né, sempre deve ser feita, né? Declaração do veículo de disseminação do trabalho, e aí, em particular, publicações em revistas, sempre tem que ter um caráter de originalidade. Bom, a autoria da pesquisa, né? E aí o professor Hamilton tocou num ponto que eu vou reforçar aqui com vocês. Vejam aqui, ó, que os autores indicados tenham dado contribuições científicas diretas para a concepção ou realização da pesquisa. Em particular, a cessão de recursos de infraestrutura ou financeiros para a realização de uma pesquisa, laboratórios, equipamentos, insumos, recursos humanos e outros, não é condição suficiente para a indicação de autoria de trabalho resultante dessa pesquisa, né? Então, não é porque você precisa, eu preciso comprar esse reagente aqui para poder terminar a minha pesquisa. Aí você vai lá e fala, né, com o diretor da unidade, né, olha, professor, eu precisaria de um dinheiro para comprar esse reagente. Aí o diretor, não, tudo bem. Você precisa colocar o nome do diretor? Às vezes é importante, né? O nome do diretor é sempre importante. Mas não necessariamente, né? Então, tem que se tomar cuidado. Na verdade, o artigo científico é seu. Você pode sempre colocar as pessoas que te ajudaram, indiretamente, nos acknowledgements. Isso é verdadeiro, né? Mas tome cuidado. Por que eu falo isso? Porque eu conheço, né, alguns pesquisadores que têm laboratórios extremamente bons, né, e que, às vezes, aceitam pesquisadores de fora para fazer algumas análises dentro desse laboratório, e duas normas, né, são colocadas. Uma, que você coloque o nome do grupo, né, no paper, né, e aí eu posso diminuir o valor que você vai pagar para fazer essas análises. Então, tomem cuidado. Haja com consenso, né, tem que ter sempre consenso entre todos os autores da pesquisa. E, por fim, né, sobre as violações, né, fabricação de dados não obtidos através de observação científica, isso ocorre, né, não adianta você querer ter 10, 20 papers. Digo uma coisa para vocês. Se vocês forem lá e analisarem índice H, né, ou índice I, né, o mais importante é o número de citações. Então, pode ter um pesquisador que tenha 15 papers e tenha um índice H 5. E um pesquisador que tenha 3, 4 e o índice H de 30. Aí você fala, eu tenho mais artigos. Pois é, mas os artigos dele são menos, mas são muito mais impactantes do ponto de vista científico. São muito mais citados. Então, isso é importante. Fabricação de dados através de simulações, né? Aqui é para quem usa computadores, né? Quer dizer, você pega lá, joga alguma coisa no computador e sai com o resultado. Aí você plota a figura. Sai uma figura belíssima. Mas será que aquilo representa a realidade? Você usou o método científico para usar efetivamente esses dados do computador? Fabricação de resultados teóricos deliberadamente falsos, fabricação de argumentos com intenção de defender projetos, né? Reprodução distorcida ou falsidade de resultados pré-existentes, e assim sucessivamente. Então, veja que existe várias
formas de você ter uma má conduta, né, do ponto de vista científico. Tá? Bom, pesquisando, né, em várias partes do mundo, né, os ingleses já estão há algum tempo também com códigos de boas práticas, né, a Universidade de Glasgow, a Universidade de Cambridge, em particular a NSF, né, que é o National Science Foundation dos Estados Unidos, tem, né, dentro das suas regras, né, uma regulação de má condução de pesquisa. Quer dizer, eles pontuam isso e você pode ser processado. Né? O fato deles terem essa regulação aqui significa que você pode ser civilmente processado pelo NSF, né? E com isso tenta controlar um pouco. A União Europeia tem o seu código, né, de integridade de pesquisa, né, que considera honestidade na comunicação, confiabilidade na realização das pesquisas, imparcialidade, independência, né, justiça em fornecer referências e dar crédito, e assim sucessivamente. Né. E a própria comunidade inglesa, né, o Reino Unido, né, também tem lá os seus manuais, né, o manual de pesquisa, né, as suas expectativas, as linhas para a promoção de boa pesquisa, né, a condução inaceitável, né, e, inclusive, como que é feita as conduções inaceitáveis quando, em termos de investigação. Né. Então, eles têm um código extremamente bem delineado. Né. E, por fim, né, os australianos, né, já têm, desde 2007, um manual para toda a comunidade. Então, esse é um manual que o governo fez e distribuiu para todas as unidades. Então, como vocês podem ver, né, não falta manuais, né, não falta ideias. O que falta é a gente ter sempre em mente o quê? A ética científica. Né? Ética, meus amigos, na verdade, a gente tem que ter em tudo que fazemos. Né? Desde criança, né, até agora, nós que já estamos um pouco mais experientes, temos que continuar nos balizando pela ética. Né? E a ética é interessante porque ela é o quê? Interdisciplinar. Né? Ética permeia tudo. Né? E aí eu peguei e pensei, né, já dentro da minha área, né, e as mudanças climáticas? É um tópico interdisciplinar. Né? Mudanças climáticas, a mudança do clima afeta diversas áreas. Né? Afeta a economia, afeta a psicologia, né? Afeta a agricultura, né? E assim sucessivamente. Então, na verdade, ela é uma área completa e interdisciplinar. Né? E as engenharias? Né? Hoje em dia a gente tem vários tipos de engenharia. Né? Nós temos engenharia civil, elétrica, comunicações, telecomunicações, engenharia química, né, e várias outras. Então, a pergunta é, bom, qual que é a relação entre a ética, as mudanças climáticas e as engenharias? Tudo. Né? Tudo. Por quê? Porque na engenharia, né, à medida que você está desenvolvendo e você desenvolve um projeto, né, muitas vezes você tem que levar em consideração, né, o que vai mudar no futuro. Né? Se você vai desenvolver um prédio, vai construir um prédio aqui, será que esse é um local em que daqui a 5, 10, 20, 30 anos não é um lugar que vai ser inundado porque vai chover mais? Será que os ventos não vão ficar muito mais fortes nessa região e, portanto, você tem que tomar mais cuidado em termos de estrutura? Só para dar um exemplo. Né? Então, as mudanças climáticas e engenharia, tudo a ver. Mudanças climáticas e éticas, mais ainda, meus amigos. Né? Hoje em dia, parece que existe um pequeno grupo, né, no mundo que não acredita em mudanças climáticas. Aí eu digo para vocês o seguinte, né, todos nós temos direito a ter as nossas opiniões. Né, todos. Eu não vou discutir com a opinião de ninguém aqui. Se você acredita numa coisa, acredita em outra. Cada um tem a sua própria opinião. Em ciência, não funciona assim. Né? Em ciência, você tem que mostrar. Né? Não é assim, eu não acredito. O cientista não pode dizer, eu não acredito. Se você não acredita, e você é um cientista, você tem que ir lá e mostrar através da ciência. Você tem que usar a ciência para provar os argumentos que você está colocando. Né? E, muitas vezes, isso não ocorre. E aí, muitas vezes, né, quando alguns não usam da ciência para justificar os seus argumentos, né, denigrem os outros que trabalham em cima disso. O que é isso? Ética, ou melhor, falta de ética. Então, na verdade,
nós temos que estar sempre pautados pela ética dentro da ciência, né? Quando a gente pensa em mudanças climáticas, elas atuam nas engenharias, as engenharias sempre têm que estar sendo pautadas pela ética na sua profissão, né? E, portanto, esse é um triatlo, né, que funciona super bem. E aí a gente pode discutir um pouco, dentro dessa linha, o que é efetivamente ética na ciência e nessas áreas e na áreas de cada um de nós. Por isso, eu agradeço. Muito obrigado. Muito bem. Nós estamos aqui com o auditório praticamente cheio. Primeiro dia à tarde da semana da pós-graduação da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. Isso demonstra como esse tema nos pauta a todos e a todas, especialmente no início desse semestre, e que todos temos que aprender. Eu quero confessar aqui que, embora tenha experiência em pesquisa, eu tenho aprendido muito. Eu tenho realmente vibrado, fiz anotações e até já fiz um pedido para Hamilton aqui, que quero colocar, de ter a permissão na página do nosso programa de pós-graduação, assim como material complementar, colocar essas apresentações inspiradoras para compartilhar com nossos alunos e com a comunidade geral. Então, eu peço também para Tércio, gentilmente, disponibilizar essas apresentações. Eu queria, antes de abrir o debate, também registrar a presença do professor titular Murilo Araújo Romero, o novo presidente da Comissão de Pós-Graduação da Escola de Engenharia, na sua nova gestão, também que desejo sucesso. Isso também representa uma nova gestão e também todos os desafios com toda a moçada aqui presente, que precisamos trabalhar juntos em prol de uma pesquisa ética. Então, eu abro esse debate. Gostaria que a pessoa rapidamente se identificasse. Isso é uma pergunta bem focada. Temos vários que já estão levantando as mãos, mas tentar, nesses 20 minutos, 15 minutos que faltam, sermos o mais democráticos e diversificados possíveis. Isso está sendo gravado, então todos terão direito depois a acompanhar. Obrigado a todos. Pois não, professor. Eu queria suscitar o comentário de vocês numa linha que é o seguinte: me parece que essas questões de más práticas têm um pouco a ver também com um viés humano, né, de recompensa e punição. E eu acho que a perspectiva de punição é muito tênue, né? A gente viu o caso desse alemão do Bell Labs, que, quer dizer, você escreve um artigo, tudo bem, quando é o artigo lá do CERN, que tem 3.000 autores, de fato não dá para você ser responsável pelo que está ali. Agora, você assina um artigo com 5 ou 6 autores, me incomoda muito que aquelas pessoas, todas que assinaram o artigo, possam, em algum momento, dizer que não tem absolutamente nada com isso e isso sobreviva sem nenhuma dificuldade, né? Quer dizer, isso aconteceu nesse caso, aconteceu com aquela brasileira lá em Tufts, que depois foi inocentada, no fim das contas, mas havia um prêmio Nobel no paper dela, e o prêmio Nobel rapidamente correu para dizer que não tinha nada a ver com aquilo, não tinha nem lido o paper. Mas como assim? Né? Ser coautor. Então, isso é um aspecto no exterior, né? E mesmo no Brasil, né? Eu fui coordenador de um dos comitês do CNPq por algum tempo, e a gente se deparou com casos surreais, né? Tinha um pesquisador que ele fazia o latte dele como se faz o uísque falsificado. Não sei se vocês já fizeram algum uísque paraguaio, mas é assim, de cada... você faz uma garrafa, 20% daquilo é de fato uísque real, e o resto você põe outras coisas lá.
E o cara fazia assim, de cada 4 papers que ele publicava, ele inventava um. Ele jogava lá, os outros existiam. Tinha um outro cara que ele usou a seguinte tática diferente. Ele pegava um paper com muitos autores, 8, 9 e tal, e ele se enfiava lá no meio, né? O paper existia, aquilo está nas bases de dados, era da área que ele atuava, e a gente, mesmo quando checa, né, o que você checa? Se o paper existe, etc., você dificilmente vai checar a lista de autores um por um. E o CNPq não tem mecanismos, né? Qual é o mecanismo que o CNPq tem? Se você é bolsista, você perde a bolsa, ótimo. Mas você está concorrendo a um edital qualquer e você não é bolsista do CNPq, você é simplesmente retirado da disputa. Mas se você, ano que vem, quiser tentar de novo e ver se pega um comitê mais bobinho, você pode dar um pouco de sorte. Esse pelo lado do mal, né? E pelo lado do bem, a gente falou da FAPESP, né? E mesmo que a gente crie um escritório e tal, na hora que o escritório falha, a carta mal criada do Zeferino lá, que você mencionou, não vai para o escritório, vai para mim. Certo? Então, a gente tem muito pouco mecanismo de acolhimento do pesquisador honesto que está, enfim, né? E os tribunais de contas e etc., se especializarem, usar uma linguagem muito dura, como se fôssemos todos malfeitores o tempo todo, e, ao mesmo tempo, os efetivos malfeitores jogam aí, né? O cara trabalha, para usar uma linguagem de futebol, permanentemente na linha do impedimento ali. De vez em quando bandeirinha marca, de vez em quando bandeirinha não marca, mas ele fica ali. De vez em quando ele faz um gol. Então, eu queria ouvir um pouco, se vocês concordam com isso. Bem, foram 10 perguntas ou 11 em uma, não é? Não vou lembrar de todas, que eu não tomei nota, mas para ser o mais objetivo possível. No caso específico do físico alemão, ele assumiu a culpa por todos os erros. E eu discordo que seja fácil para os outros membros do time identificarem um problema. Eu discordo, quer dizer, se eu pensar no meu dia a dia como pesquisador, como cientista, é muito difícil que eu vá efetivamente para o laboratório, faça os experimentos, ou se for uma simulação, cheque os cálculos em detalhe. Quer dizer, o peso realmente é muito tênue, que são das ligações humanas, né, de confiança. E, nesse caso específico, ele assumiu todo o problema. Então, todos foram inocentados porque ele assumiu. Em relação... Mesmo que ele esteja usando um equipamento que não poderia produzir um filme daquela qualidade? Isso, eram vários equipamentos disponíveis para aquele fim, e ele falou que o que ele usou, especificamente nos artigos, estava encostado, não estava usando. Então, quer dizer, eu entendo o ponto, mas eu acho que não é tão simples assim de identificar. Em relação às punições, às sanções justas e rigorosas, esse é um problema extremamente complexo, não é? Porque quem denuncia, quer dizer, a experiência que eu tenho na pró-reitoria, que quem denuncia não é um alienígena, é o seu vizinho de sala. É o seu vizinho de sala que está furioso com você por causa de uma eleição no departamento ou porque você publicou um paper, ele vai e denuncia. Então, quem denuncia, em geral, quer que a punição seja o quê? Que você leve o sujeito para a Praça do Relógio, coloque ele algumas chibatadas, depois você jogue sal em cima das chagas. Quer dizer, é isso que quem denuncia espera. E quem está do outro lado tem que ter a serenidade para olhar com tranquilidade. E como eu tentei, com tranquilidade, e tentar ser o mais justo e rigoroso possível, não é? Como eu mostrei, existe uma gradação muito grande entre os problemas de má conduta, não é? E talvez uma mensagem que eu não tenha deixado muito claro é que todos nós estamos sujeitos a isso. O que faz a diferença de quem é bem educado em relação ao método científico é você cooperar com as investigações e pensar no bem maior, que é a ciência, que tem que crescer. Então, quer dizer, todos nós estamos sujeitos a isso. Quer dizer, eu acho que é muito difícil alguém se achar completamente imune, a não ser que seja autor único. A não ser que seja autor único. Mas isso é baseado nas relações humanas, né? Eu acho que é difícil tentar tutelar isso aí de alguma forma, né? E as sanções são justas e rigorosas no papel, e a gente tenta colocar isso aqui em prática. Mas eu concordo, quer dizer, do ponto de vista um pouco mais geral, o que acontece no Brasil, não só na academia, mas na sociedade como um todo, é que você vive eternamente sob suspeição. Então, hoje, principalmente, né, com essa justiça... Isso aqui está sendo gravado? Sim. Nossa, vou tomar cuidado no que eu vou falar aqui.
Então, voltando aqui, tal, quer dizer, hoje Criou jurisprudência. é muito difícil a nossa relação com a sociedade em termos de fazer a coisa certa, em termos de... Então, é um assunto muito delicado, eu diria. Desculpa. Não, eu só vou complementar, concordo com o Hamilton. É realmente difícil, mas eu pensei também isso na época, né? Quer dizer, se tem 30 autores, muitas vezes entra naquela ideia de que cada um deu um pouquinho de dado e todo mundo entrou no artigo. Mas se tem poucos autores, né, e se vocês notarem uma daquelas regras que eu coloquei lá de comunicação, uma delas fala efetivamente que todos os autores são responsáveis, né? Então, nós temos que, sim, que sirva de lição. Se você é colocado no artigo, leia o artigo. Né? Você tem que emitir a sua opinião. Você pode achar que, efetivamente, aquilo não condiz com o que você esperaria. Então, se você está dentro de um artigo, você tem que ler e dar a sua opinião. Mesmo que você seja, muitas vezes, ali apenas para fazer a revisão. Né? Por quê? Porque se nós exigirmos que todos são responsáveis... Aí, meu amigo, você não vai poder efetivamente reclamar se você for punido. E aí eu acho que as punições elas têm que ser severas, sim. Mas, como o professor Hamilton disse, é claro que caso a caso você tem que olhar. Né? Não dá para chicotear o cara em praça pública, né? E, ao mesmo tempo, você livrar o outro que possa ter feito algo pior. Então, essa ponderação é sempre importante. Por isso que comitês... Né, bem estruturados, podem dar esse suporte e aí a coisa pode caminhar melhor. Mais alguma pergunta? Poderia ser uma pergunta de algum tema ou alguma expectativa que ainda não foi tocada? Se identifica aí. Meu nome é Matheus, sou aluno do mestrado da mecânica. Na verdade, são duas perguntas. A primeira é: como que vocês definem a linha de autoria? Quem é autor e quem só vai para os agradecimentos? E a outra é, será que também deveria ser uma questão de pensar os critérios de avaliação? Porque, por exemplo, aquele autor, o alemão que você comentou, estava publicando um artigo a cada 8 dias. E qualquer um sabe que isso é impossível, mas é uma pessoa que foi reconhecida, aplaudida, e alguns professores, alguns pesquisadores, a gente olha os números e sabe que aquilo ali não é verdade. Então, deveria também ser uma reavaliação dos critérios de avaliação? O critério de alerta, já que já comece a apitar antes, né, de isso ser publicado. Talvez a segunda seja mais fácil. Lista de autores é muito, acho que depende muito da área, não é? Quer dizer, em particular, na área que eu trabalho, acho que varia de 2 autores até meia dúzia, talvez. E o que vale, o que tem maior peso, eu acho que para o pós-graduando, por exemplo, é ser o primeiro autor. E, do outro lado do pesquisador, é quem tem o asterisco no nome, né? Quer dizer, quem tem o dinheiro, essencialmente, e o mentor intelectual, digamos, daquele projeto. Mas não tem regra fixa. Quer dizer, eu vejo em outras áreas, acho que em bio tem sido muito comum, não sei se o Técio também tem experiência na área dele disso, que a primeira autoria dividida entre 2. É comum isso, eu já vi entre 2, quer dizer... Você põe o primeiro e o segundo, mas você põe lá uma marca e fala: esses 2 contribuíram igualmente para o artigo. Não é? E o que você falou, como é seu nome? Matheus, o que você falou em relação ao alemão, que eu falei que discuti isso aí na época, é uma coisa muito interessante. Veja só, é difícil você descobrir, quer dizer, ele pode muito bem dizer que tinha trabalho represado que foi saindo naquele período que ele começou a entender. Por exemplo, um tipo de desculpa. Mas talvez um depoimento que ajude a você a entender como isso surgiu na época. Eu estava fazendo doutorado no Instituto Fritz Haber, no Max Planck de Berlim, e, na época, se dizia... Esse cara tinha 30 anos na ocasião, 30 e poucos anos. E, no Max Planck, quer dizer, seria o meu sonho, algum dia, ser convidado para ser diretor do Max Planck. Seria a posição dos sonhos, digamos assim, de todo mundo que está fazendo doutoramento naquela época. Você é chamado para essa posição entre os 40 e 43 anos. É extremamente preciso esse período, a não ser com algumas exceções. E, na época, muitas pessoas diziam: você está vendo? A sociedade Max Planck é muito tradicional, é muito conservadora. Esse cara é um gênio, tem 30 anos ou 31 e deveria ser chamado agora para ser diretor. E as pessoas mais prudentes diziam: não, talvez é melhor esperar
a carreira científica não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, melhor esperar um pouco e tal. Quer dizer, quando houve o escândalo, todo mundo ficou dizendo, puxa vida, melhor que conservadora mesmo, não é, de que ir para o primeiro impacto. Mas ninguém não acende uma luz vermelha de alerta, sabe? É muito difícil isso aí. Não, o professor Hamilton tem razão, às vezes pode variar de área por área, mas eu vou contar a minha experiência, Matheus. Eu acho o seguinte, o autor principal, ele é o líder do artigo, né? Mesmo que seja o aluno, né? Eu confesso para vocês que, acho que todos os meus artigos com alunos, eu sempre coloco o aluno como o primeiro autor, sempre. Mesmo que tenha mais alguns autores, mas, em geral, ele é o primeiro autor. Mas eu sempre exijo que ele faça o artigo, que ele estruture o artigo. Não importa se ele não sabe escrever em inglês, tal. Nós vamos sentar, nós vamos escolher as figuras juntos, aí eu dou a primeira chance e falo, você monta o artigo. Aí depois eu posso até pegar o draft do artigo e refazer completamente. Mas ele teve a liderança. Por quê? Eu quero que ele seja o líder. E quando você está liderando um artigo, é você que tem que chamar os colaboradores. Né? É você que tem que falar, olha, eu precisava fazer esse cálculo. Eu não vou fazer, vou chamar o professor Mário para me ajudar. Mário, eu sei que você tem experiência nisso, você pode fazer isso aqui? Mas, no final das contas, é você que vai montar o artigo. Então, o líder, o autor principal do artigo é aquele que se responsabiliza. Os outros colaboram. Né? Cada um tem a sua parte. Né? Particularmente no meu grupo, a gente tem tido o hábito de, pelo menos uma vez por ano, nós publicarmos um artigo do grupo. Então, eu seleciono um aluno e falo, olha, esse ano você pode liderar? Ele fala, posso. Aí a gente vê o tópico, cada um do grupo faz uma determinada parte e ele monta. E depois eu dou uma olhada geral. Então, com isso, eu sei que é importante para o currículo deles e eu sei também que isso faz com que haja uma integração dentro do grupo, porque eles vão ter que trabalhar em ciência juntos, que é o que o professor Hamilton disse. Hoje em dia, pouquíssimos efetivamente trabalham sozinhos. Você sempre vai estar trabalhando em colaboração. Né? E se você trabalha em colaboração, talvez a chance de você ganhar um prêmio Nobel, mesmo que seja compartilhado, seja muito maior. Né? Professor, mais uma. Mais alguma pergunta? Lá no fundo. Boa tarde. Obrigado pela palestra dos professores, professor Hamilton, professor Tércio. E bastante enriquecedor, né? Até pelo exemplo prático que o professor Tércio deu do puxão de orelha ali da aluna, né? No tomar cuidado, né? Todas essas questões. O professor Tércio falou no final da sua fala sobre a questão da ética, né? E o professor trabalha com uma linha ligada às mudanças climáticas, né? E ficou um pouco assim, deu a entender, né? Que existem grupos, né? Que estudam o clima, né? Não baseado na teoria das mudanças climáticas, né? Na teoria de que da mudança climática causada por impactos humanos, né? Mas mesmo assim, esses grupos que não seguem essa linha também fazem pesquisas éticas, também fazem pesquisas sérias, né? E então queria que não ficou muito claro essa colocação sobre a questão da ética, né? Deu uma brecha a entender de que grupos de pesquisa que não trabalham na linha das mudanças climáticas não fazem pesquisas éticas ou pesquisas sérias. Sim, obrigado. Poderia se identificar? Meu nome é Rafael, sou doutorando aqui no PPGC. PPGC, obrigado. Rafael, brigadão. Acho que não ficou claro mesmo. Agora, você falando e eu lembrando o que eu falei, não ficou claro. Não. O que eu quis dizer é o seguinte: pesquisadores sérios fazem pesquisa e você pode mostrar, né, em qualquer tema, e aí eu volto ao tema de mudanças climáticas, se elas existem ou não, se é fruto de um antropogênico, né, dos nós, seres humanos, contribuindo para o aumento das emissões. Então, hoje, nós temos um monte de artigos, né, nessa linha. Né? Estou falando de artigos científicos.
E aí, quando você se depara com algum desses grupos e você começa a pedir deles quais são os artigos científicos que efetivamente mostram que há toda essa dúvida com relação ao aquecimento da atmosfera que nós estamos enfrentando, né? Quais são os artigos científicos que demonstram que, efetivamente, o aumento dos gases de efeito estufa, que são aqueles gases que seguram o calor da Terra para escapar para o espaço, e, portanto, você faz com que tenha uma espécie de cobertor na Terra, quais são os estudos que mostram que essa relação não existe, né? Ou seja, queima de combustível fóssil, queimadas na floresta e coisas do gênero. Eles não conseguem mostrar, né? Eles usam, né, argumentos retóricos, eles não usam ciência, né? Mas, se você quer falar, tudo bem. Agora, você não pode dizer que todos aqueles outros pesquisadores que estão publicando, né, que têm uma participação na academia, né, que têm artigos ligados a estudos científicos nessa área, que eles estão errados, que são eles o problema e, na verdade, não são eles mesmos. Então, aí quando você olha as referências são sites, né, são hipóteses, ideologias, né, e não efetivamente ciência. Então, eu não culpo, né, se eles apresentassem efetivamente artigos científicos, né, mostrassem através da ciência de que o que nós estamos discutindo hoje tem falhas, né, aí está ótimo. Mas não é isso que acontece. É a crítica pela crítica, é a opinião, né? E opinião, todos, como eu disse, todos temos, mas o cientista não tem opinião, o cientista tem que mostrar. Então, o que falta um pouco, e a ética que eu quis dizer é, você não pode negar, né, uma hipótese científica dizendo que o pesquisador que propôs essa hipótese é que está errado, e eu é que estou certo. Isso é falta de ética. Em ciência, isso é falta de ética científica, né? Você tem que negar através da ciência. Então, não importa se eu gosto de você, Rafael, ou eu não gosto, né? Eu tenho que te respeitar. Se você fez uma pesquisa que mostra que A mais A é B, né? Então, eu tenho que mostrar, através da ciência, que A mais A é C, e não B, né? Então, foi isso que eu quis dizer. Então, às vezes, falta, nessa classe, né, um pouco de ética científica, né? Agora, a próxima vez, a pós-graduação pode me convidar e a gente pode discutir mudanças climáticas. Aí eu posso mostrar para vocês se existe ou não, do ponto de vista científico, né, efetivamente a contribuição de nós, né, seres humanos, para o aumento da temperatura média global que nós estamos vendo, né, e os seus impactos também que nós estamos sentindo. Tá bom? Eu sei que tem mais questões, perguntas, mas estamos assim nos solicitando para encerrar. Eu não quero penalizar ninguém. Minha sugestão seria que todas as perguntas que ainda não foram formuladas, precisam ser respondidas, enviem um e-mail à semana da pós-graduação, Helenice está aqui, toda a equipe, e dessa maneira, com certeza, eu vou cuidar que todas as perguntas levadas a essa mesa redonda cheguem aos palestrantes, e os palestrantes vão cobrar deles, vão ser éticos, para que eles respondam a essa pessoa, a esse grupo. Eu só quero dizer o seguinte, que nesse primeiro dia, essa mesa redonda de boas práticas, de novo, tem congregado a academia, os grandes pesquisadores, os professores aqui são pesquisadores de renome, que tanto trabalham com ensino, pesquisa, extensão e também gestão. E tudo isso tem a ver com a política. A publicação das boas práticas passa a ser uma ciência política. Qual é o tipo de política, como o professor Hamilton colocou, é uma conduta humana que revela as boas e as más práticas que nós mesmos, como seres humanos, podemos acarretar no dia a dia. Então, todos estamos de sobreaviso. Acredito que no restante da programação da semana, temos mais elementos para continuar dialogando, nos intervalos também, e aprendendo
com essa área de pós-graduação, de pesquisa, que tanto nos marca nesse momento desse início da formação. Mestrados, doutorados, pós-doutorados, iniciação científica. Em nome da organização, eu queria agradecer aos palestrantes, professor Tércio, professor Hamilton, pela sua generosidade, pela sua presteza e acurácia num tema tão importante, tão difícil, mas ao mesmo tempo tão humano e tão presente no nosso dia a dia. A todos os presentes e a comissão organizadora, muito obrigado pela presença, pela participação, pela eloquência. Tudo isso está sendo gravado e teremos acesso para a continuação, os desdobramentos desse diálogo. A todos, muito obrigado. E agora convido para o intervalo, porque a festa tem que continuar, tá bom? Muito obrigado. Gostaríamos de informar apenas que os slides que estão sendo usados nas apresentações vão ser disponibilizados no site da própria semana, www.esc.usp.br/semana após. O endereço de e-mail que o professor mencionou, que pode ser usado, é o semana@esc.usp.br. Lembramos também que durante toda a semana está sendo realizada uma ação social